vamos falar dos assuntos específicos de denúncia. Né? Assédio moral, assédio sexual, corrupção. Na sua experiência, o que você vê mais hoje? A gente sabe que assédio moral, sexual... Hoje, os campeões de denúncia nas empresas, hoje, você abre em qualquer site de canal de denúncia, tem sido os assédios. O moral é 80%, o sexual 20%. E eu diria que 70% hoje são os assédios. Que coisa, Mas né? isso tem um pouco a ver com aquilo que você falou no comecinho, da pessoa não ter noção do conceito. Toca é assédio. Ou não sei o quê, levantou a mão é assédio. Lembra que você estava falando? Uhum. E aí a pessoa vai lá e denuncia. Então isso tomou um vulto gigante nas empresas. Gigante. Mas você então também, vocês Thiago? têm ideia, desculpa, desses 80% e 20%, quantos são procedentes, então? Porque uma coisa é que tem exato, muito. É. Mas você está dizendo que muitos são sem informação. A pessoa nos fala, mas pode não ser um assédio. Esse dado que eu apresentei da Allied foi não procedente geral, né? De todas as denúncias. Aqui tem, né? Eu não deixei fácil aqui o acesso, mas pelo canal do ouvidor, por exemplo, pelo canal da Click Compliance, você acaba vendo que não é um índice grande de procedência, justamente por conta da investigação. A investigação também tem sido um gargalo nesse prosseguimento da denúncia, porque é a investigação que vai dar o fechamento, né? Uhum. Foi procedente ou não. Então, tem sido um percentual razoável também. Tem dado trabalho para as empresas. Já teve casos que a pessoa falou, mas eu não me senti ofendido. Um terceiro tinha denunciado, o cara falou, mas eu não me senti ofendido, o meu apelido é esse. Só que entrou no sistema, né? E até aquilo fazer o ciclo final, deu um trabalho gigante. O pessoal do TI, do riscos, os advogados, enfim, né? Mas e aí? Isso é uma questão que sempre me deixou... Temos a pessoa vira e fala, não é, pra mim isso não foi, não aconteceu. E aí? Temos que trabalhar isso. Não Inclusive, aconteceu, então. esse podcast está ajudando a jogar essa semente para as grandes empresas. Você que é de grande empresa e está nos assistindo, tem que ter essa oportunidade de melhoria. Denúncia não procedente, na minha opinião, como advogado hoje, como alguém que atua na inteligência do Exército há muito tempo, denúncia não procedente é um caso sério. Eu tenho que resolver isso. Eu não posso aceitar um sistema que 72% das denúncias não são procedentes. E o que você pensa disso, Thiago? Eu gosto de pensar, só para complementar, de voltar também um pouco. Talvez denúncias não procedentes, uso incorreto do canal de denúncia, interpretação, às vezes, são temas que são subjetivos na interpretação. A gente não tem 8 ou 80, a gente tem jurisprudências, a gente tem melhores práticas, a gente tem o próprio perfil da empresa. Então, eu gosto também de falar que a gente precisa, como controle mitigatório, quando a gente avalia esse tipo de situação, é voltar lá atrás. Então, treinamento das pessoas sobre a utilização do canal, um canal bem montado. Então essa ideia do doutor é ótima, de ter, seja um chatbot que auxilia a montar a denúncia, seja um questionário que não deixa dúvidas, essas perguntas, esses itens são mínimos, e seja o treinamento também, né? Então, gente, quando você for fazer uma denúncia, esses são os dados mínimos, esses são os tipos, e treinamentos do dia a dia. Se você verifica um aumento de assédios, mesmo improcedentes, o que está acontecendo? Interpretações erradas, um aumento mesmo, mas não há uma prova. Então, trabalhar isso, utilizar o canal de denúncia como um medidor para ver o que você precisa trabalhar lá na base. Então, está tendo muita reclamação do chefe. Será que é uma interpretação errada sobre subordinação, sobre o papel de cada um? Ou será que eu não estou conseguindo comprovar que aquele chefe está extrapolando mas talvez eu precise treinar a liderança, ou treinar os liderados, ou os dois. Então, eu gosto de sempre utilizar isso para voltar um passo atrás. Se você está com dúvida nos dados que você está tendo, utilize isso para planificar todo mundo no entendimento. Excelente. Mas você, assim, na sua experiência, existe esse índice mesmo maior de assédio, os assédios, é isso Sim, mesmo? A gente vê que esse índice tem sido grande, e tirando isso, que vem muito para a gestão de risco como operacional, são as questões de fraudes, né? Então, muitas vezes, algum colaborador entregando alguma coisa que ele vê, ou alguma coisa que ele tem um sentimento. Então, existe esse whistleblower interno dizendo, tem alguma coisa errada
com esse funcionário ou com essa instituição, ou que são os incidentes mais operacionais. Isso daí, Thiago, também eu acho que entra muito na questão da proatividade, que você fala bastante, de você não prever, mas você não facilitar. Eu vi um caso uma vez de uma pessoa que ela fraudava a empresa com notas, que é o jeito mais comum, né, de almoço, essas coisas. E aí ele fez uma vez, duas, depois resolveu parar e continuou. Até que certo. alguém no canal de denúncia entregou, fizeram toda a investigação e comprovou. E quando foram na entrevista conversar com ele, falaram para ele, mas por que você fazia? Ele falou, porque era fácil. Sim. No triângulo da fraude, a gente tem a oportunidade. impressionante. Então, se a pessoa vê uma oportunidade, ela fala, poxa, tem outros pontos, mas tem oportunidade. Assim como, vamos dizer, no policiamento ostensivo, que é da polícia militar, é aquela questão da polícia estar na rua para que a pessoa veja, porque existe a polícia investigativa, que é depois, mas tem aquela de prevenção. Eu estou na rua, a pessoa está vendo e falando, acho melhor não fazer. Então tem muito disso. Se a pessoa faz uma vez, alguém entrega, a gente não tem como comprovar, mas a gente vem com um treinamento pesado sobre isso, a pessoa fala assim, não sei se fui eu que descobriram, mas é melhor não fazer. Porque 2 dias depois veio um alerta, veio uma dica do compliance por e-mail, chamaram todo mundo para fazer uma treinamento. Então você faz aquele peso para que você... O ideal é óbvio, é a gente contratar pessoas éticas, capazes, Sim, a gente criar controles para que a pessoa não possa fazer, mas também o treinamento ostensivo, esse treinamento de abafar, faz com que tire a oportunidade. A pessoa fica com aquele medo e fala assim, acho melhor não fazer de novo porque tem alguma coisa errada. Então o dado improcedente, né? Aquele improcedente pode ser um improcedente porque eu não consegui provar. Mas eu posso utilizar isso para fazer um trabalho mitigatório para dar uma segurada nisso. Que tem 3 situações assim que eu vejo que são muito complicadas. Primeiro, quando a empresa sabe que a pessoa faz principalmente assédio moral, né? Assédio moral, acho que é... Mas acha que a pessoa é muito boa, que ela traz resultado. Que ela entrega, né? Que ela faz entrega, me... então vamos dar uma afastada nele, mas vamos manter. Eu acho uma situação complicada. Outra situação que eu vejo muito complicada é que a maioria das empresas ainda hoje, salvo engano, cerca de 70%, ainda estão se profissionalizando, ainda são paternais. Então, elas não têm essa cultura, elas abrem espaço maior para as coisas acontecerem, tem um apetite muito grande para deixar acontecer. Eu acho complicado. E terceiro, quando tem a falta não de monitoramento, que vocês controle falaram, mais de rígido, controle. né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito para fazer esse canal funcionar de verdade. Não é isso ou eu tô... o canal, ele é tudo igual, é um ciclo, né? Você contrata, você treina, aí tem a operação do canal, que é a triagem, a investigação, o feedback, tudo isso aí, o arquivamento ou não. Então, tudo isso aí é uma linha, aí entra a constância. Não é uma ferramenta. Não é uma ferramenta. Tudo que nós estamos falando aqui, né? É um sistema, é um ecossistema, usando essa palavra um ecossistema, porque se começar a ter falha nesse caminho, é a teoria do dominó lá da aviação, né? Um dominózinho caiu lá atrás a 1 quilômetro, vai derrubar esse aqui. Então, se você tiver problema no treinamento ou não tiver treinamento, você vai ter problema na captação da denúncia. Se você tem problema no treinamento, na captação, você não vai ter uma boa investigação. Aí você vai ter os não procedentes. Então, tudo é um ecossistema que tem que ser olhado com carinho, porque eu vejo muito mais coisas positivas no canal de denúncia. Esse dia tem um colega que trabalha numa empresa multinacional. Isso aí para mim eu acho que é um grande dedo duro. Eu falei, você que pensa. A sua empresa tem um desse aí. Porque se você oferecer propina para o fornecedor, ele tem onde recorrer. Porque antigamente não se tinha isso. Então, ele é uma ferramenta, um ecossistema, é uma estrutura muito favorável para as empresas, só que não é só, vou lá, coloco e pronto, contrato fulano ali, o cara é bom de TI, vai, não, tem que ter alguém do jurídico, tem que ter alguém do RH, tem que ter alguém de risco, que vai fazer o controle em todo esse faseamento, e tem que ter alguém de fato preocupado que a gente não age na ilegalidade, porque se amanhã ou depois cair na justiça, a gente sabe o que acontece, né? Então Eu ia falar esse ponto. E como que fica se cair na justiça? Como é que os juízes... Você tem acompanhado? Como é que os juízes têm
Olha, visto se essas você- questões. A gente fala assim, não é só de trabalhista, né? A gente fala também de civil, porque... Mas a gente tem- maioria desses casos de compliance do dia a dia acabam caindo na justiça trabalhista. Né? Acabam na justiça Embora trabalhista. seja do direito empresarial, vai para o trabalhista. O que eu tenho acompanhado, eu sempre coloco isso nos cursos e nas palestras, eu vou atrás dos acordos para ver, porque a gente fala, mas o que interessa é lá na hora que o cara tem que desembolsar. Raras são as empresas, as reclamadas, que estão ganhando. Né? Esses dias eu vi um caso que eu acho que foi o que a gente falou, o cara tinha ganhado denúncia, a empresa foi e falou, olha, ele não denunciou assédio moral, pô. O juiz falou assim, aí o juiz mandou fazer busca na empresa, falou assim, mas você também não criou nenhuma condição para tirar esse climão, que tinha funcionado igual você falou lá, né? Cara que arrochava, que não era meta, que era assediador mesmo, moralmente falando. E aí o juiz reintegrou aquela pessoa. Então, eu tenho visto muito casos que chega para os TRTs, né? Porque sempre as empresas recorrem, ou a parte recorre, porque é gratuita, né? A maioria é com gratuidade, e que depois o funcionário é reintegrado. A empresa falhou em alguma nessa linha que nós colocamos, gostei desse ecossistema. Se você falhar na legalidade, lá na ponta, se ele entrar na justiça, porque as empresas acabam fazendo acordo, mas se ele for para a justiça e entrar, eu tenho visto reintegrado. Eu vi um caso de uma empresa que ela deu contraditório, montou uma sindicância, tá, e mandou o cara embora. E entrou na denúncia, foi por causa de denúncia, esse não foi reintegrado. Eu vi um. A maioria dos casos que eu vejo são reintegrados. Fazendo um paralelo com o regulatório, tem muito disso, da avaliação do ecossistema e não do juízo de valor. Se você, por exemplo, acessa o Banco Central numa ouvidoria porque você não conseguiu adiantar, ou a CVM também tem um portal, e eles mandam pra gente, que perguntando e tal, muitas vezes o que o compliance recebe, o que a gestão de risco recebe, é como é o procedimento. Então, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, não tá tão interessada em fazer juízo de valor lá no final, porque não é a função dela. Mas ela quer saber isso, o seu ecossistema estava montado, então você tinha um programa de treinamento, você tinha o canal funciona, porque depois, se a pessoa chega lá e fala assim, não conseguiram resolver meu problema, ele pergunta para mim como é, e você fala, na verdade eu não tenho nada, ele fala, então é lógico que você não ia saber, o caso dele, né? Não, a gente não recebeu nenhuma reclamação. Lógico que você não recebeu, você não tinha treinamento, você não tinha equipe, você não tinha sistema, você não tinha profissional capacitado para... E aí você reclama que a pessoa nunca falou nada para você, então eles olham esse ecossistema. Então eles olham, tá tudo montado? Depois que a gente avalia se tá tudo montado, é que daí a gente vai para a questão mesmo de juízo de valor do que ocorreu. Mas se nem o começo não tiver correto... Agora, se tá tudo montado, você tem mitigatórios, por exemplo. Né? Diminui multa, dá prazo para você... É igual no compliance e o acordo de leniência. Quem faz e tem um compliance bem efetivo, ele é mais bem tratado, digamos, na hora do acordo de leniência. Eu fiz tudo. Eu achei aqui uma ação, quer ver? Olha que interessante. Dano moral e a reintegração. O fato de o reclamante, você empresário aí, não ter feito, no caso o reclamante, o funcionário, não ter feito uso do canal de denúncia, que foi o que a empresa alegou, instituído pela reclamada, em nada beneficia, já que ao empregador incumbe fiscalizar e zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho seguro, saudável e respeitoso, não podendo ser transferido à vítima, muitas vezes atemorizada pelo poder hierárquico do agressor, a responsabilidade de apontar as falhas na gestão do empreendimento. Aí tem aqui mais a ementa e o fato. É o sistema. Mas peraí, agora você Viu é que advogada do diabo, porque eu já trabalhei muito tempo como advogada trabalhista para empresas. E quando você vai visitar, por exemplo, o chão de fábrica, quando você chega, você vai com a segurança do trabalho, você não pode ir andando. Capacete. É impressionante. Você vai andando, você vê eles colocando a luva, você vai andando, você vê eles colocando o auricular, você vê Ou seja, todos os EPIs estão ali. Ele não precisa sofrer riscos, mas ele não usa porque não quer. A hora que a fiscalização está passando, eles veem que tem gente diferente andando na fábrica, aí passa o protetor solar, coloca o negócio, coloca todos os EPIs. Por quê? Mas é o que você falou da brecha. Tinha que ter um supervisor ali para sancionar quem não estava usando. É isso que eu ia falar. Na gestão de risco, a gente questiona muito, mas como que você fiscaliza isso? Quando eu sou um consultor, ou mesmo a gestão de risco chegando, tem tudo? Tem tudo. E como você fiscaliza que ele está usando? Se eu descer lá agora, ele vai estar usando, mas não porque ele viu eu chegando, mas
você fiscaliza isso? Não, eu coloquei a plataforma. Não, mas você treinou, então o comprovar que eu fiz o máximo possível é importante também. Agora eu estou falando não como juiz, mas como consultor. Se você não, como gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, você não provar que você fez tudo o possível, aí a gente nem está discutindo se lá no momento a pessoa estava ou não com EPI. Mas assim, como você fiscaliza? Ah, mas eu tenho que ficar fiscalizando? Sim, você tem que ter um controle para saber se ele está pegando, para saber se ele está usando. É difícil isso, porque se você pega uma empresa, eu quando fui ver uma empresa, a primeira vez, eu achava que era aquela coisa Charlie Chaplin, sabe? Um apertando o botão, o outro não sei o quê. Uhum. Aí falaram, Fernanda, tem 2.000 pessoas ali naquela fábrica. Poxa, certeza que ia ser o Charlie Chaplin, né? Chega lá, você nem vê as pessoas. Você vê aquele maquinário gigante, um monte de máquina, e cada máquina com um operador, 2 operadores, né? O lugar é... E aí, então, você tem um tamanho, você precisa de muita mão. Aí que eu acho que tem, não sei se é no treinamento que você vai conseguir fazer essas mãos e um cobrar o outro, porque eu não consigo imaginar como que você vai fiscalizar todas Fernanda, essas eu já pessoas. vi também o contrário. Já visitei grandes empresas multinacionais e o pessoal seguindo a risca. Eu acho que é o que ele falou. O gestor daquela área ali, ou o supervisor, deve ter os horários que ele passa e passa puxando a orelha. Ó, cadê a tua luva? Não sei o quê. Se não houver essa fiscalização, a pessoa sempre vai tender a fazer o mais fácil, né? E afrouxa, tira. Aí é um risco que a empresa está correndo, né? E uso de tecnologias. Hoje a gente tem que ter Sim, tecnologia por produto, mas não tem uma câmera que vê E tem câmera um que você embarca funcionário. inteligência nela, que Entendeu? ela consegue avaliar Voltando, isso aí. né, aos nossos temas de assédios, de fraude, você tem que usar a tecnologia para isso, Isso também. mesmo. Você não tem, às vezes, um comportamento errado por Teams, né, por uma ferramenta de escrita, você não tem uma ferramenta que pega esse comportamento errado. Numa fraude, a pessoa tira o documento daqui para lá, você não tem uma tecnologia que verifica isso, porque a gente está pensando, né, o gestor vai lá e fiscaliza. Isso é muito manual. Hoje a gente tem tecnologias, todo mundo trabalha com uma máquina, com um computador, com uma rede e sendo filmado, dependendo se é uma... É verdade. E a gente tem tecnologias para tudo isso. Tem, Você é embarca verdade. inteligência, né? E falando, pegando o gancho aqui do advogado do diabo, né? Porque é interessante o que a Fernanda falou, porque quando você começa a fiscalizar, vamos aqui separar a tecnologia, mas vamos falar aqui do comportamento humano, né? E aí aquele superior toda vez vai lá e chama a atenção, põe a luva, põe o protetor, põe o óculos. Ele está errado. Mas aí vai toda vez. E aí ele entende que aquilo é um assédio moral. Tá perseguindo, né? Verdade. Está perseguindo ele. Tá. Então, assim... Difícil, né? Exato. E aí, doutor Áureo, do seu conceito, assim, da sua visão, porque dizem que alguns conceitos de que o assédio moral, ele é aquele reincidente, outros dizem que não, que basta uma forma de você falar um pouco mais ríspida e já assédio moral. O que, na sua concepção, porque aí a gente vai colocar aqui um debate muito grande de cada um, é diferente. mas eu queria saber, na sua concepção aqui, hoje no nosso videocast, o que é o assédio moral? Olha, o assédio moral, naquele último encontro que nós tivemos, eu concordei bastante com a palestrante, eu falei isso para ela depois, eu tenho estudado bastante isso aí. O assédio moral, ele exige, de fato, a repetição. Que é tanto que o crime do bullying e o stalking que vieram agora em 2024, eles lá falam reiteradamente. Porém, uma das convenções da OIT, a 190, que trata do assédio, ela fala que pode ser uma única vez. O Brasil é signatário da OIT. Eu entendo que o mais importante vou dar uma de gestor de risco, é a prevenção. Tomar cuidado, orientar o pessoal a tomar cuidado com o que se fala, porque embora seja a reiteração, mas, por exemplo, vocês duas hoje eu já conheço, ele eu já conheço. Então a gente cria uma amizade, e com a amizade você cria uma relativa liberdade, a liberdade civilizatória, vamos chamar assim. Mais um ambiente de trabalho, um ambiente que as pessoas, cada um tem o seu background diferente, histórias de vida diferentes, e eu não conheço, eu tenho que chegar, mãozinha, cumprimentar, respeitar, e aí você constrói esse relacionamento. Na visão hoje da justiça, tem vários casos que a pessoa não ganha,
porque não ficou comprovado Reiterado. o reiteramento Ao ou a reiteramento. repetição. Sabe o Isso que eu aí que acho um aconteceu com pouco, isso aí. Adriana, nesse caso? Se a pessoa trata todos assim, ou se é com aquela Muito pessoa. pontual. Isso é muito Também tem que pontual. ver. Também tem Isso esse também ponto. faz a É verdade. diferença. E aí eu Como você trago entende, a Thiago? questão do procedimento, metodologia. O que eu quero Verdade. dizer, aquele caso, a pessoa não utilizava os EPIs, eu falava todo dia para ela, não tem jeito, aí um belo dia eu cheguei lá no RH e falo, manda a Adriana embora porque eu não aguento mais ficar reclamando dela. Aí vem a gestão de risco, às vezes, avaliar e fala, viu, mas você falava muitas vezes. Onde está escrito isso? Você Tinha que ter formalizou? advertido, né? Você advertiu, Tinha que ter você advertido. formalizou, você comprovou. Qual é a metodologia da empresa, o procedimento para esses cases? Não, eu só passei nervoso no RH e falei assim, manda fulano embora que eu não aguento mais ele. Então, toda essa documentação não é para a gente ser chato e burocrático. É para que a gente esteja fazendo as coisas de forma correta, preservando a empresa, preservando o gestor e preservando os funcionários, porque a gente, os colaboradores, porque daí eles sabem que existe um procedimento. Um belo dia, não vai chegar um gestor e me mandar embora, ou não me pagar um PLR, um bônus, ou falar que eu não estou desempenhando legal, mas e as reuniões de feedback? Qual é o procedimento de feedback? Isso é formular, isso é ter um relatório de feedback, tem uma avaliação, tem uma metodologia. Então existe hoje já prática para tudo isso. Então não há mais espaço para a gente ficar no subjetivo. O que tem na ficha da pessoa? Não tem nada. E aí ela foi demitida ou ela não recebeu o bônus esse ano porque não estava desempenhando bem. Ela não está desempenhando por quê? Cadê o feedback de quando em quando acontece? A O gente que é tem que lembrar avaliado? também que tem que tomar um cuidado aí, porque a empresa tem o direito de mandar embora quem ela quiser sem qualquer Sem explicação. motivação, né? Sem Estamos motivação. falando dos casos. Então a gente tem que tomar cuidado quando é caso de denúncia ou porque a pessoa realmente não está rendendo, Não entrega, né? está Não trabalha acontecendo. bem. Agora, outra coisa que eu vejo e é uma provocação para vocês dois é o conflito que é informado no canal de denúncia. Eu vi muito, por exemplo, olha, fulano está comprando não sei o quê do cunhado. As cadeiras estão vindo da irmã de não sei quem. E as empresas, mesmo o compliance, eu acho que ele ainda não está tão preparado para o conflito de interesse. Vocês veem assim ou não? Mas, Acho que já mas o tá conflito de bem- interesse hoje, o que eu vou falar, depois ele coloca a minha experiência. Quando você está falando de empresas globais, empresas grandes que têm contratos com o diferente. governo, elas seguem à risca isso. É diferente. Segue é à verdade, risca. elas têm que Mas Quando é você a fala- minoria das Mas empresas. quando você fala de empresas que são ricas também, eu tive um cliente assim, rico, né? Casa dos milhões todo mês aí, mais fazenda de café e tal. Só que a empresa é familiar. Todos os fornecedores de todas as unidades que ele tinha, operação hoteleira, vinham de algumas cidadezinhas de Minas. Cara ruim de trabalho, empresa que às vezes estava com problema no INSS, mas era aquele cidadão. Aí você ia ver, era sobrinho da tia do cara. Então, tem muito, Fernanda, não vai se resolver se esses empresários de fato não acreditarem na ideia de um compliance. E acreditarem no manual de compliance e seguir isso à risca. Mas tem muito. Tem empresas que arrecadam muita grana. Não mudar essa cultura, né? É, Eu já passei por cultura. isso há muitos anos Cultura atrás. mesmo. Você passa por todo um processo seletivo. Você é super boa, maravilhosa, super experiência. E no final não passou no processo porque ele contratou o filho do amigo do amigo. E aí, e aí não deu resultado, porque o filho do amigo não era experiente e no final, assim, só prejudicou a empresa. Então acontece esses conflitos mesmo de interesse, mas isso é uma mudança de cultura. E Não se adianta. não mudar a cultura, Eu tava vindo de Minas, parei num dos hotéis em Campinas, peguei um negócio de contratar, a menina me chamou, a gerente, falou assim, você pode entregar essas coisas aqui lá no Moema? Falei, posso. Eram placas estavam reformando para um lado e padronizando tudo. Era tampa de pia de banheiro. Era pedra bonita e tal. Só que eu sabia que a cor, um dos gestores já tinha medido, era parecia que essa mesma, um cinza bonito. Só que uma tava um cinza bem clarinho, a outra tava um cinza que parecia um dálmata, cheio de manchinhas brancas, né? Aí eu liguei pra ele, olha, a fulana quer que eu leve essas duas aqui, tava até no meu carro esse dia. Não, pode ter, só que tá diferente aqui. Falei, você quer que eu faça o quê?
veio lá do fulano de tal, lá da cidadezinha de Minas, que tinha a empresa de construção, que Aham. era o sobrinho do... Então, assim, eu ia brigar com o cara, você tem que mudar isso. Infelizmente, é Aí cultura, tem que vir de cima é da é mudança empresa de passar mentalidade essa- dos Exatamente, donos. não adianta. E vamos falar agora de assédio sexual. Tem também. Como que você tem visto essa questão do assédio sexual? Diminuiu? Olha, eu acho, Aumentou? eu acho que diminuiu muito. Eu vou contar um caso no Exército, que eu vivi nos meus 2 últimos anos de serviço. O cidadão e o Exército têm ouvidoria. Ele não tem canal de denúncia. E a ouvidoria é aquela do Fale Gov. Bate em Brasília primeiro, para depois voltar. O cidadão casado, e agora vocês sabem disso, dentro das coisas, mas tem muita mulher hoje em dia, né? E no Exército é mais recente ainda. São tenentes temporários, já tem nível superior, que são contratadas. Esse rapaz me chega numa subordinada dele, então veja, olha o grau de ascendência hierárquica. Casada também, e convidou ela para jantar naquele dia lá. Convidou, mas já vinha com umas folgas, sabe? Apertão em foto, não sei o quê, que a gente sempre fala. Essa menina ficou uma arara, procurou o chefe dela, que era chefe dos dois, né? E falou assim, eu vou lá na polícia agora. Ia sair de dentro do quartel, vai lá na polícia. Aí ele veio falar comigo. E eu era o chefe dos 3, veio falar comigo. Eu falei assim, se ela for na polícia, vão abrir inquérito. O delegado vai pegar a queixa-crime dela, vai instaurar um inquérito, porque isso é crime. Crime, ele é superior a ela, convida para jantar depois do expediente, né? Aí eu falei, fala para ela, então não ir no Fale Fácil, fazer um documento por escrito, a gente coloca grau de sigilo no documento, confidencial, vem direto para mim. Aí eu vou despachar com o chefe, que aí só tinha mais um acima de mim, e vamos tomar uma decisão. E ele tomou uma medida disciplinar pesada, tomou uma prisão. Ela é disciplinar, e eu chamei ele, no dia que foi publicado, eu chamei e falei, você tá no lucro. Porque se tiver ido pra justiça, você tomar uma prisão lá fora. Passado isso aí eu me aposentei, eu comecei a estudar muito isso, e eu vi que, de fato, o assédio sexual tem caído, porque, primeiro, as mulheres se despertaram muito para isso. Elas sabem impor o limite. Não é todas, eu falei o exemplo das padocas aí, né? As pessoas que a pessoa precisa, né? E segundo, os homens estão vendo que estão sendo punidos. Mas, pasmem, eu acho que tem muito assédio sexual subnotificado. Eu acredito que ainda tem. Você acredita que Acredito. tem subnotificado? Acredito que tem. Tem muitas meninas que ainda não conseguiram romper e ir lá e denunciar o assediador. Principalmente quando o cara é chefe. Medo de ser mandado embora, medo de uma coisa que a gente não falou aqui, que é o princípio, um dos princípios mais fundamentais do canal de denúncia, que é o da não retaliação, né? Um canal de denúncia ele não pode retaliar, não pode ser ferramenta de vingar quem denunciou. E elas têm medo de serem retaliadas. Mas eu vejo que caiu muito. Eu vi alguns depoimentos, inclusive, que denunciaram, por exemplo, e quem foi mandado embora foi a vítima, não foi Ixi, tem julgados disso o assediador, né? Foi ela que foi mandada embora no final, e porque não teve uma evolução lá no canal de denúncias, e ele era uma pessoa importante, necessária para a empresa, então entre ele era e o que ela, entregava, né? Era o que entregava, então entre ele e ela, ou eu acho que também deve existir um assédio contrário, né? Menos, né? Mas de mulheres também, que tem um certo nível lá dentro da empresa e podem assediar também homens, né? O que eu vejo nessa questão do assédio sexual é essa dificuldade mesmo da prova, né, de como que isso, dentro da empresa, como que isso, na investigação, como que isso vai acontecer. Acho que é por isso que a gente se sente um pouco... É que tem alguns que são discretos, mas tem alguns que são descarados. Que são recorrentes, né? Tem alguns que a pessoa manda foto da parte íntima. Eu já peguei casos assim. Exato. Que as pessoas... É um negócio, assim, ele acha que tem o direito. Isso é uma mudança de cultura mundial, país e empresas. E a empresa ela tem que dar o suporte. Porque quando a gente fala que a pessoa depois foi demitida, o denunciante... Então, quer dizer, o denunciado ficou sabendo mesmo que ele é um... Né, igual eu falei, um bom canal de denúncia, ele tem as formas de filtrar
né? Se é um diretor, então tem que ter um outro diretor de uma outra área que vai avaliar isso. E a gente tem que ter os processos, porque aquele diretor da outra área, o processo tem que estar tão amarrado que ele sabe que ele não pode dar uma folga pro amigo dele, entendeu? Então isso é tudo processo, por isso que eu falo de fazer tudo da forma mais correta possível, mais escrita possível, porque o que está documentado depois não tem como discutir. Agora, se foi só, não, a gente recebeu, conversamos, não escrevemos em lugar nenhum. E falando nisso, Thiago, qual que é a sua opinião? Uma coisa que eu vejo que também tem muita discussão. Você acha que as entrevistas devem ser gravadas? Ou você acha que depende do caso? Aí a gente entra no você acha, né? Porque realmente é Entrevistas de metodologia... investigação. De investigação. É, Se você grava ou se depende da situação. O que a gente vê nas metodologias de investigação é que primeiro o consentimento de tudo que está sendo feito, então a pessoa tem que saber que ela está sendo gravada, né? Não pode ser escondido isso. Vou gravar aqui, vou pôr um celular escondido e vou conversar com a pessoa. Então primeiro isso está muito nem você, claro nem ela, né? para todo mundo, né? Mas não há assim é necessário sempre gravar ou é necessário ou não precisa gravar nunca. Aí é uma questão de avaliar a melhor prática, de avaliar o caso, de avaliar o que está acontecendo, No né? monitoramento, como você fala, no monitoramento não, Na verificação, né? Na análise. Não, no preparo, digamos assim, que você fala você usa um termo bacana, que é no processo. Uhum. Você pode deixar anotado, por exemplo, quando for caso de assédio sexual, vai ser gravado. Quando for casos mais... Você pode ter isso na sua metodologia. Mas às vezes um documento bem feito e também, por exemplo, assinado pela pessoa, porque eu estou aqui conversando com a Adriana, aí eu escrevo, falo, a Adriana falou isso, não mostro para a Adriana e tomo decisão com aquilo. Então, tem várias coisas que eu estou falando de processo, não de processos administrativos, eu não estou falando do que é legal ou não frente à justiça e tal, mas assim, a gente faz uma analogia, né? Porque o juiz verifica isso com provas e tudo mais. Então, esse documento que você fez, não mostrou para ninguém, guardou, um entrevistado não teve ciência daquilo, não validou, falou, é realmente isso que eu falei, que é igual a gente faz quando faz um BO, que a pessoa escreve, mas depois ela te mostra, fala, é isso que você falou, quer mudar alguma coisa, tal. Então é transparência, acho que o mais importante nisso tudo essa palavra é boa. É transparência, e a transparência não precisa vir de uma gravação, mas transparência pode vir de várias formas, mas se ela é transparente, aí tá todo mundo alinhado. Agora, se sai um pouco da transparência, aí não adianta estar gravado, porque a gente pode sair da transparência mesmo com a gravação. Acho que o foco não é a ferramenta, o foco é se realmente o processo está sendo transparente. E aí é o cuidado, isso que eu falei. A empresa está realmente investigando, avaliando aquilo, ou ela está fazendo por fazer e até mesmo para dar uma ajuda. Por isso que também nas investigações a gente tem muito a contratação de terceirizados para fazer a investigação. Então você tem o canal, verdade. Tem tudo, mas você tem escritório, seja de consultores ou advogados, para fazer isso, porque daí é uma pessoa isenta vindo de fora e, né, é a melhor coisa, buscamos, né? Ela vai falar, você está me contratando? Já estou te avisando. Eu tenho o dever legal, principalmente se eu for um advogado e tal, de soltar um relatório com a minha percepção e eu não vou mudar esse relatório no final. Aí a gente começa a embolar, né? Mas será que aquele advogado vai mesmo fazer isso? Aí tem a OAB para garantir, né? Eu posso fazer uma denúncia na OAB e falar, o advogado lá tá fazendo o relatório que ele quer, mas enfim, não vamos extrapolar. Eu tô dizendo o seguinte, quando você terceiriza e a empresa também é séria, normalmente as empresas falam isso, você tá me contratando, o dia que eu tiver que investigar, eu vou soltar um relatório isento, né? E aí você tem, né, contratações como um perito, né, uma contratação que não está vinculada a nenhum dos dois, então tem várias formas de se fazer isso. Aí depende também do grau do que você está investigando. É importante também que a gente não deixou claro aqui, mas assim, tem o canal de denúncia, tem a investigação, tem tudo, mas depois você vai entregar para um comitê que vai tomar uma decisão, né? Não é o investigador, tem empresa que às vezes não nem é é a um comitê, pessoa que né? pegou o canal, né? Vai para um terceiro que aí vai ver o geral, que não tem um envolvimento emocional, não participou. Preferência colegiado, com várias percepções. Daí ali que vai sair. Agora, o que essa faz, questão o que faz, da né? gravação, eu não sei quem que inventou isso. Eu já fiz inúmeras entrevistas, várias sindicâncias, eu trago. Pelo seguinte,
eu sempre penso no processo judicial. Tudo que você faz administrativamente pode virar prova ou não. Sim. Então, como que eu faço? Eu vou te entrevistar numa sindicância que eu estou fazendo uma investigação, seja como um terceiro contratado ou de uma empresa que eu já tenho um contrato. Eu trago uma testemunha, olha, ela vai ser testemunha, tá? Olha ali e tal. E inquirição, computador, olha, falou, você estava no dia? Não, não estava, vai digitando. Termina o termo, imprime, dá uma lida aqui, por favor. Você concorda? Não, troca isso aqui, não... Aí vai, muda e tal. Exatamente como a Polícia Civil faz quando faz o inquérito. Por quê? Gravou. A pessoa vai sair com a cópia daquela gravação ali da hora? Não. As empresas que gravam não fazem isso. Aí amanhã ou depois, já aconteceu comigo, você não tinha gravado? Eu falei, não gravo. Mas é porque o juiz, não tem gravado, não tem mais nada, eu tenho que estar aí, assinado, com testemunha e tal. Você gravou, o próprio funcionário vai falar assim, Fernando, tem um áudio meu lá. A empresa gravou. Mas o que está assinado você entrega para a pessoa? Não. Não, na hora não. Ela toma ciência toma daquilo. ciência, assina Sim, e vai ciência compor. daquilo. Já tive situação dela pedir e aí eu entreguei, sem nenhum problema. Porque depois, se fosse pedir atrás de advogado, lá, se não me engano, de Araxá. Só a via dela também. Transparência, né? Porque é assim, eu tenho já essa neura, sabe? Eu penso assim, se isso aqui estiver na justiça amanhã, eu ganho. Mas ela não pode dizer que ela foi obrigada a assinar? Não, porque ela corrigiu, tem testemunha, por isso que você toma Mas testemunha. ela pode dizer que ela foi coagida, mas ele estava lá, mas ela mas a coagiu. testemunha, aí o juiz também, aí vai depender. Aí é uma outra briga grande que acontece. Não, Por isso que acontece, normalmente você não vai sozinho. Não. Se é uma mulher que sofreu assédio, você coloca uma Coloca mulher para outra, entrevistar. Tem várias formas que a gente procura evitar esse tipo de coisa, mas a pessoa sempre vai poder mentir. Uma maneira que os americanos usam muito, mas vai outra pegada, é igual o podcast. Eles têm uma câmera que pega tudo, tem um hora é diferente. Mas a gente não tem muito essa cultura, talvez funcionasse mais. Na arbitragem, acho que tem. E quando chega lá no final, como a Fernanda falou, o comitê decide que realmente houve, e aí, como é que faz? Ele é demitido? Tem boletim de ocorrência? Tem empresas, Adriana, que não é só o faz? comitê. Às vezes o comitê faz um parecer e vai para a alta gestão, né? Eu já vi empresas que o CEO com o presidente que decidiam, né? Tem vários casos, Adriana, tem vários casos. Manda embora por justa causa, que a pessoa participou o tempo todo, né? Foi dado contraditório. Aquela nossa conversa daquela vez, eu defendo o seguinte, eu sei que tem empresas que guardam aquela ideia de querer preservar a marca, mas se desde o começo você sabe que é crime, tem materialidade e que aquilo vai dar BO, é importante depois a empresa apoiar lá o delegado da área, porque ele vai pedir material para a empresa. Tem muitas empresas que tomam a decisão de dar uma justa causa, aí você, ao dar a justa causa, não materializa bem um crime, foi uma conduta inadequada, foi um descumprimento do código de conduta, tal, vai lá na CLT, né, pega aqueles requisitos, deixa ali escrito e manda embora. Né? O que não pode, ele foi acusado na minha investigação, vocês são as donas da empresa, manda ele na demissão normal, por aquilo. Tudo bem, ele pode não descobrir, mas vocês usaram de uma ferramenta que a CLT permite para mandar um cara embora a partir de uma situação inadequada dele. Entendeu? E ele não fica sabendo ele não fica sabendo, mas ele vai desconfiar, porque ele foi investigado. Né? E o que eu tenho visto muito hoje, na verdade, empresas mais sólidas, né? Empresas mais... o cara acompanhar do começo ao fim, nesse ecossistema, e depois dar uma justa causa nele. Vai embora. É que muitas vezes, quando é bem comprovado, o assediado nem fica sabendo. Ele não é entrevistado, ele não passa. E o que tem tido muito hoje, que por um lado eu sou contra, por outro lado eu participo. Muita união das mulheres, reunião de mulheres, só mulher para ESG, só mulher para compliance, só mulher para discussão. Tem muitas... Você fala nos comitês, muitos né? Muitos grupos, muitas comissões, muitos comitês que é só mulher, porque a gente precisa se defender. E nesses grupos você percebe que, assim, qual a preocupação da demissão? Você é um assediador, a pessoa lá, você descobriu que fulano faz assédio, cometeu o mesmo assédio sexual. Mas você não tem muita prova, não sei o que, você manda ele. O que você está fazendo? Você está mandando um assediador para outra empresa. Você não resolveu o então, problema. a preocupação que agora está vindo, que é muito maior, que vai ser outra cultura, né? Porque a gente sabe quanto tempo demora, sei lá, 2, 3 gerações para mudar uma cultura.
Mas a cultura agora é essa. Você tem o direito de pegar uma pessoa que você sabe que faz mal e só jogar na rua para ela ir fazer com outro? Porque você sabe que ela vai fazer com outro. Pois é. Não, e se for assédio sexual, aí na próxima empresa eles pegam ele, levam para a justiça, e aí vai se descobrir que nas empresas anteriores nunca ninguém fez nada. Então, se eu tenho conhecimento de algo que é crime e eu me omito, o que acontece? O que o Código Penal diz? Então, mas eu isso estou não participando. é uma regra e é Mas é o que difícil você para uma falou, empresa entrar tá nisso. mudando Por isso agora. que vai ter que ser uma consciência de como agir nessas Isso questões. tem mudado. As empresas mais globais fazem isso sem medo, porque elas são muito bem amparadas, né? Você pega um banco como o Safra, ele tem um departamento gigante, global, só de compliance. Quantas empresas fazem isso? E mesmo os menores, é Aqui no Brasil importante, também voltando é a falar muito, do né? colegiado, é importante que uma coisa que eu avalio, até por não ser advogado trabalhista ou penal, por isso eu não falei, não dei opinião, mas uma coisa que a gente avalia é isso. Então tá bom, tem um colegiado, primeiro, né? O colegiado é diverso, é transparente, e segundo, tem uma opinião profissional, ou seja, tem um departamento jurídico interno ou um terceirizado para dar uma avaliação não só de preservação da empresa, mas nesses pontos. Isso aqui é crime e a nossa empresa tem que... Dá o parecer. Porque senão, jurídico. se a gente fica no colegiado apenas, às vezes, de sócios administradores, a gente montou uma empresa, somos em 3, vamos avaliar... É opinião, é achismo, não, vamos só mandar embora, vamos... Então tem que ter o parecer técnico, isso a gente avalia, tá bom? Esse colegiado tem um suporte técnico, o suporte técnico tá guardado, então, quando você me pergunta, tem que levar para a justiça, para o delegado, para a polícia ou não? Na verdade, eu como gestor de risco, eu peço uma avaliação profissional, capacitada, transparente, técnica, e aí é o que eles falarem, mas se... A gente não tem essa avaliação, aí um outro risco para a empresa, Isso. concorda? Você está se livrando de um e pode estar criando outro. Então, o suporte que não técnico. é obrigatório. É difícil. É difícil. E olha, a gente aqui conversando, né, esse tempo aqui de gestão de riscos, de canal de denúncias, quantas pessoas e quantos departamentos são envolvidos nessas questões todas de Sim. denúncia? E aí a gente fala do tempo. Quanto tempo isso tem que levar para ser saudável, principalmente para a vítima? Porque imagina aquela vítima que é assediada isso é muito constantemente. Quanto tempo deve durar, né? A apuração, A né? apuração é a apuração resposta disso. para a pessoa. A resposta disso, porque ela vai continuar lá com aquela pessoa, geralmente ela é subordinada. Às vezes, em um dia, aquilo tá gravando. Exatamente, exatamente. E como que você enxerga? Quanto tempo é necessário? Ou não existe? Não existe. Não, eu acredito que deve existir, tem que ser o mais rápido possível. Existe dentro tanto do direito penal quanto do direito administrativo, o princípio da oportunidade. Uma sanção dessa, não adianta você me assediou e eu só vou ter resposta daqui a um ano. Já, né? Aconteceram inúmeros assédios nesse meio, então, agora, eu não consigo enxergar, porque muitas empresas que precisam de terceirizar a investigação, às vezes ela demora para contratar um investigador. O ideal é que tenha uma resposta rápida. A pessoa ela precisa ver Rápida, isso. que as empresas entendem, é até 90 dias. Isso. Né? Isso. Quer dizer, eu ia de perguntar 2 isso, meses a quanto 6 rápido? meses. É o que eu Quanto tenho é visto. rápido, né? Em tese, são 90 dias. Mas Agora depende do tipo do crime. E nesse Porque meio pode tempo, ter a que gente tem pegar- os mitigatórios. Quando possível, lógico. Tem empresa que tem 4 Sim. funcionários, mas às vezes uma empresa maior, se você tá com um problema grave, que a denúncia já foi muito bem feita e você sabe que a pessoa tá sofrendo aquela questão, não sei qual, Uhum. diariamente ou na tarde ela já vai sofrer de novo, então mitigatórios, eu vou trocar essa pessoa às vezes de uma área, eu vou afastar alguém, afastar o superior, a gente voltando no assédio, mas tem outras questões, né? Ou na fraude, a denúncia está muito bem feita, eu já tenho evidências, né? Eu preciso apurar isso, mas eu já tenho evidências que a pessoa está fraudando, eu vou manter ela lá com todos os acessos dela e tudo mais. Exato. Então existem casos e casos, né? Não é simplesmente pegar a pessoa e mandar ela para casa e falar, fica lá em casa que ela vai Porque suspeitar também e tal. isso É. é considerado assédio. Então tem casos e casos, mas o que eu tô dizendo é, você tem que ter mitigatórios nesses 90 dias. É uma questão que eu posso ficar apurando Sim. por 90 dias, ou eu já posso antecipar alguma coisa. Analogia novamente com a justiça, né? Prisão temporária e tal.
Pode ser um Porque tem caso coisas que você quer de TI, você sabe que demora mais, né? Porque você vai ter que entrar no computador da pessoa, você vai ter que pegar e-mails desde, sei lá Perícias quando. forenses, eles têm que, depende da E isso situação. demora, às vezes um tem técnico muito de papel, fora. e aí tem que fazer realmente o que você está Ó, falando, vou dar um contar um jeito de caso fazer real. uma mitigação, porque tem casos que você não Ou às consegue vezes o próprio terminar. monitoramento. No caso de fraude, a gente faz muito isso. Então, se Eu eu ia tenho falar aquele isso, eu case, ia falar, não quer dizer que a pessoa está errada, mas enquanto eu estou apurando, eu também já estou pegando dados, já fico de olho nela. Porque às vezes eu mesmo me alimento. A pessoa falou, ó, eu acho que fulano está fazendo uma coisa errada. Aí eu já vou lá e começo a monitorar ela e já vejo que ela fez 3 dias seguidos. Pronto, eu já também, empresa, já estou vendo. Então eu não fico parado naquele dia e não olho para aquela pessoa. Então você pode o próprio, ou eu posso ver o contrário, falar, não, isso aqui que a pessoa achou que era errado, na verdade eu tô vendo que é um procedimento assim assado, então tá tendo um desentendimento entre as pessoas. Conflito de Legal. interesse. Ah, contratou do fulano. Não, deixa eu explicar para a pessoa que na verdade a gente tem uma política que avalia conflito de interesse, a gente sabe desse caso, a gente só contratou porque é específico assim, assim, assado, foi deliberado no comitê, todo mundo está sabendo que foi contratada aquela Porque pessoa. às vezes é um produto que não é fácil no mercado, às vezes é um tem produto que várias realmente questões. vale a pena, Um profissional né? que Sim. realmente tem a qualificação necessária, Mas sabe que eu acho que essa questão da fraude, ela é mais material. mais material. Então é mais fácil. Mais de rastreável. mais rastreável, é mais É. fácil de identificar. A questão do assédio, tanto moral quanto... Ele é mais subliminar. O problema é que Então, não é, assim, não é a levar a cabo a investigação. Eu tenho uma situação que ela me incomodou porque uma empresa de São Paulo que loca veículos. Tá? E lá tem no sistema deles P1, P2, a posição tá para entrega para o cliente, tá para manutenção. Então, tinha um cara que dava golpe nisso. Aí denunciaram ele. Aí um amigo que era prestador de serviço dessa grande empresa, que já tinha um contrato com ele fazia relatórios para eles e faturava a nota. Aí ele me chamou, eu preciso que você faça uma investigação. Só que eu não era nem ele e eu era um outro terceiro pessoa jurídica. Ou seja, foi quase um mês para fechar o contrato. E o fato tinha acontecido. Quando eu entrei, eu levei mais ou menos um mês e pouco, ouvi quase 20 pessoas. Veja, às vezes tem entraves que são burocráticos. E que se você ultrapassa o entrave burocrático, lá na frente o meliante vai usar contra você. Então, infelizmente, prazos, contrato, vai para conformidade para liberar o contrato. Aí depois que o investigador externo vai e passa a atuar. E quando se trata de assédio, então, por isso que eu falei, de 2 a 6 meses Não, eu concordo com isso. Às vezes ele engessa, acaba engessando todo o processo. Uma coisa que eu sempre falo, o compliance, ele não pode engessar. Então, eu já vi casos, por exemplo, que um contrato passava pelo compliance, contrato comercial, e demorava, assim, 3, sei lá, era uma semana, mas demorava quase um mês para voltar o contrato do compliance, até porque a empresa não tinha braço para fazer. E era o jurídico, e junto com o compliance. E aí você perde o time do negócio. Perdeu a oportunidade. Você perde, e aí ele começa a engessar o departamento comercial, né? E aí o compliance, e aí quando você tem essas questões de terceirização, muitas, e aí você acaba engessando e aquela denúncia, aquela pessoa que está ali não anda, e ele fica, bom, e aí, a minha, né? E a minha questão, como é que fica? E o meu assédio aqui, a fraude, como fica? Se demorar muito tempo, a coisa tomou um tamanho tão grande que como é que você faz? A primeira questão é ter um retorno tempestivo já de pelo menos recebemos. Então, toda plataforma terceirizada competente, ela é tempestiva na primeira análise e já diz, recebemos. É aquela boa prática até de e-mail, né? Vou olhar depois, mas recebemos. Então, o legal dessas plataformas é isso. Então, a pessoa já recebemos. Aí ela tem que ter prazos também para avaliação. Todo bom programa de canal de denúncia tem prazos para avaliação. Mesmo que depois eu tenha prazos para investigar e tudo mais, mas eu tenho um prazo assim, em 5 dias eu vou te dar um retorno, recebemos, e depois eu vou em 5 dias te dar um retorno de estamos na etapa 2. Então, esse tipo de devolutiva, porque senão a pessoa manda. Não sei se receberam, não sei se estão olhando, não sei se estão investigando, não sei se foi importante.
Não sei se ainda está acontecendo. Então, essas plataformas também tem, às vezes, o login, que a pessoa entra lá com o e-mail dela Faz e questão. tem lá as etapas e ela sabe como tá andando. Não assim, etapa, tipo, estamos ouvindo a pessoa hoje. Sim. Não isso. Mas assim, Estamos calma, investigando. estamos Tá caminhando, andando, tá vai ter caminhando. um prazo assim, depois, finalizado o prazo, eu posso prorrogar e falar assim, ó, tá mais complicado do que o normal, né, com a linguagem mais... Mas a gente ainda tá olhando, sabe? Dá aquele conforto da pessoa. A gente tá olhando, não sumiu, não caiu num Uhum. limbo, não desapareceu, não, entendeu? Não está largado. Não né? tá largado. Feedback, não tá Adriana, largado. olha aqui, Fernando. Caso de 2019, TRT2. Então já é segundo grau aqui, ó. O caso trata de uma ação trabalhista envolvendo alegações de assédio moral e a omissão da empresa em apurar a denúncia de discriminação e degradação das condições de trabalho. A reclamante alega ter sofrido perseguições e isolamento por parte de sua superiora, culminando na sua dispensa. A empresa retalhou, pessoal, tá vendo? mandou Aí embora. A gente mostra a importância do compliance, Mandou a embora. importância do canal de denúncia, a importância da gente estar aqui hoje. É protegendo a empresa, né? Eu digo muito, Exatamente. compliance é um escudo, ele protege o funcionário, mas ele protege também o patrão, protege a empresa. O cara precisa acreditar nisso. E o funcionário principalmente. Exatamente. Que papo gostoso que a gente Que bom, bateu legal. aqui, viu? Eu quero agradecer, Imagina. doutor Auro, Foi Tiago, um pela prazer. contribuição que vocês deram, minha vice-presidente sempre comigo. Muito obrigada a vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante. Essa é a intenção da Comissão de Compliance da OAB Jabaquara. Até a próxima. Até a Até próxima. mais, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.